Olá, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com mais um vídeo do Palavra de Vida Gerando Vidas para abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal, é uma alegria recebê-lo aqui. Amados, hoje nós queremos falar sobre a importância da igreja. E nós vamos falar sobre igreja como instituição e como nós, pessoas físicas, cada um de nós. E queremos também falar sobre os pastores. Olha, o Espírito Santo me trouxe a compartilhar essa palavra, esse vídeo com vocês, porque o Senhor está muito triste com a atitude de muitos dos seus filhos e filhas. E isso tem também trazido muita perda espiritual para homens e mulheres que querem seguir a Cristo, que querem andar em obediência à palavra do Senhor. E isso tudo tem trazido muita polêmica, isso tem feito muito mal para a igreja, como instituição e como pessoa física. Isso tem feito muito mal também para as pessoas, porque essas pessoas não têm conseguido desenvolver sua vida cristã. Elas não têm conseguido desenvolver seus ministérios. Elas não têm conseguido desenvolver a sua comunhão com Deus devido a essa grande confusão da qual está instalada. A gente hoje vê, principalmente hoje temos o privilégio de ter acesso à informação, não é verdade? Estamos aí com a internet que tem ligado as pessoas em todo o mundo, em todo o planeta, e tem sido maravilhoso, mas ela tanto pode ser uma bênção como também pode causar mal. Depende de cada um de nós, porque o problema não é a igreja, o problema são as pessoas que formam essa igreja. Então a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter entendimento. Para quê? Para a gente não mergulhar, amém? Não mergulhar em qualquer discurso, em qualquer polêmica, em qualquer orientação. É um tempo que nós precisamos tirar para nós examinarmos as Escrituras e buscar nela o entendimento do nosso Deus. Amém? Por isso que eu quero trazer esse vídeo para vocês, para que vocês entendam a importância da igreja como instituição, a importância da igreja, nós como igreja de Cristo, a importância dos seus líderes na igreja, amém? E o papel que cada um de nós devemos exercer. Amados, olha, eu tive muita dificuldade para tomar minha decisão em aceitar Cristo, porque eu era uma pessoa muito polêmica, eu era uma pessoa muito curiosa e eu era uma pessoa que ficava o tempo todo buscando a minha razão, buscando aquilo que eu queria acreditar, e então eu tive muita dificuldade para ter uma experiência sobrenatural com Deus, para entender e receber verdadeiramente a revelação de Deus. E isso foi um processo que foi acontecendo na minha vida, porque no início eu tinha uma rejeição tremenda à igreja de Cristo. Eu tinha uma rejeição tremenda aos líderes dessas igrejas. E eu era cheio de ressalva, cheio de reserva em relação a essas pessoas. E isso acabava me afastando de Deus, isso acabava me isolando do meu propósito, que era conhecer a Deus, viver a Deus. Até que Deus me levou a uma situação da qual eu tive que me desarmar e eu tive que abrir meu coração e deixar o Espírito Santo me conduzir. Eu tive a humildade de reconhecer, de entender, de compreender que não era pelo meu entendimento, que não era do meu jeito, que eu precisava me submeter à palavra de Deus, obedecer, me entregar verdadeiramente a essa palavra para poder verdadeiramente essa palavra operar na minha vida. E aí então, amados, foi aí que eu então resolvi fazer um curso de teologia. Fiquei 4 anos estudando teologia, me preparando, porque eu queria compreender aquilo do qual eu estava abrindo meu coração, abrindo minha vida, tomando um novo rumo na minha vida. Eu precisava fazer essa caminhada em segurança. E nada melhor do que a gente buscar essa segurança no próprio Deus, na sua própria palavra, porque ela não mente, porque ela não engana, porque ela não nos enrola. Ela é o que é e nós é que temos que mudar para nos encaixar nela, porque ela jamais mudará. O Senhor nosso Deus diz que tudo passará, mas as palavras dele permanecerá eternamente. Então Deus jamais vai mudar para agradar a mim ou a você. Então
Então, a gente vê várias pessoas fazendo seus conceitos em relação a Deus. Quem é Deus? Mas olha, para mim todas as religiões levam a Deus. Para mim todos os caminhos acabam em Deus. Mas, amados, nós precisamos entender na palavra de Deus, porque Deus se revela na sua palavra. E Deus se revela para aqueles que têm a humildade, para aqueles que têm a fome, a sede, o desejo de buscá-lo. Não com alienação, não indo pela letra, porque a própria palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos, e eu precisei, amados, de ter uma experiência sobrenatural, espiritual na minha vida, para poder o meu entendimento ser aberto. E daí, olha que isso vai acontecendo gradativamente, aos poucos. A gente vê pessoas que aceitam Jesus aí, já querem sair ensinando, dando aula, mostrando quem é Deus. Olha, primeiramente a árvore, ela precisa criar raiz, amém? Depois que ela cria raiz, aí sim ela começa a se fortalecer. E é isso que nós precisamos entender, amém? Eu separei aqui, o Espírito Santo foi me dando os versículos para que eu traga até você, para que você compreenda à luz da palavra de Deus a importância da igreja como instituição. Amados, olha, se eu não tivesse uma igreja para me congregar, que eu passei ali dentro no meu período de libertação, me libertando dessa carga, toda essa ligação que a gente tem no mundo, se eu não tivesse passado por esse processo de libertação, talvez hoje eu não estivesse aqui compartilhando com você esse vídeo, compartilhando com você essa revelação do nosso Deus para as nossas vidas. Então é muito importante, querido, o tempo, ele vai se encarregando de colocar as coisas nos seus devidos lugares. É o tempo que a gente ganha maturidade, é o tempo que nos traz segurança, confiança, porque você aceitar Cristo é fácil. Agora, o mais difícil é o que? É você permanecer até o fim, completar a carreira e guardar a fé, entendeu? Então é isso que é importante. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, amém? Às vezes, olha, isso me incomoda muito quando eu vejo nas redes sociais pessoas dizendo, eu afrontei o meu líder, eu afrontei o meu pastor. Amados, nós estamos totalmente fora. Imagina um filho dentro de casa bater de frente com o seu pai. Não vai dar certo, não é verdade? Imagina nós como servos de Deus batermos de frente com Deus. Não vai dar certo, não é verdade? Imagina você trabalhar numa empresa e bater de frente com o teu patrão, com o teu chefe. Não vai dar certo, não é verdade? Por isso que nós precisamos o quê? Ter a humildade de aprender. Precisamos aprender e aprender com excelência, com qualidade, para que a gente possa oferecer algo que tenha conteúdo, que tenha segurança, que tenha responsabilidade, que tenha compromisso totalmente na palavra do Senhor. Amém? Veja bem, o Senhor diz em Hebreus, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vides que o dia se aproxima. Então aqui nós vimos que Deus ele nos dá o quê? Dá uma ordem. Esta palavra está em ordem, é uma ordenança de Deus. Então nós vimos aqui em Hebreus que a importância que o Senhor nos chama a congregar. Amém? Por isso que é importante nós procurarmos uma igreja. Amados, o problema, sabe o que acontece? A gente sabe que existem muitas portas que foram abertas por homens. A igreja ela é de Deus, ela é aberta pelo Senhor, ela é conduzida pelo Senhor. Amém? Mas para isso o que acontece? Esse líder, ele precisa estar verdadeiramente fundamentado na palavra de Deus. Por isso que quando você vai a uma igreja, não tome suas decisões pelas emoções, mas tenha um cuidado, a preocupação de primeiramente fazer, sabe o quê? Primeiramente orar, se necessário, jejue, não tenha pressa de decidir, é aqui que eu vou congregar, não, espera primeiramente uma direção de Deus. Mas como que Deus vai me dar essa direção, pastor? Olha, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer experiências para você naquele período que você está ali visitando aquela igreja, até você ter a certeza. E quando você tiver a certeza que verdadeiramente é essa igreja da qual você quer congregar, procure conhecer o pastor, procure conhecer a família do pastor, procure conhecer o grupo de obreiros da igreja. Tenha esses cuidados, não tenha pressa de decidir. Não vá pelo impulso, para depois você não sair falando mal da igreja, para depois você não sair falando mal dos pastores, para depois você não sair falando mal dos irmãos, porque tudo isso vai te atrair o que? Maldição. Por isso que é importante você, sim, ter o cuidado de orar,
de buscar, de esperar a resposta de Deus. É igual, sabe o que? Quando você vai namorar, né? O que o cristão quando namora é para quê? Para casar. Então ele namora é o que? Um período de conhecimento, não é verdade? Depois vem o quê? Vem um noivado, que é um período de quê? De planejamento. E aí depois vem o quê? O casamento, que é o quê? Que é a execução de todos esses projetos. Então, queridos, é isso que nós temos que ter esse cuidado. A gente tem que conhecer a igreja, a gente tem que conhecer os pastores, a gente tem que ver se verdadeiramente essa igreja está fundamentada na palavra de Deus, se os pastores preenchem verdadeiramente aquilo que a Bíblia manda que o sacerdote deve preencher, você entendeu? Porque, amados, com o avanço da igreja, com o crescimento do evangelho, aparece problema de tudo que é lado. Se você olhar a história da igreja primitiva com os apóstolos, não foi diferente. Eles passaram problemas, e problemas sérios com pessoas, amém? Por isso que nós precisamos ter sim o cuidado e a responsabilidade no momento de escolher o lugar onde vamos congregar, amém? E quando nós estamos verdadeiramente no Senhor, Atos 2:42, 10:25 nós já lemos, não é verdade? Atos 2:42 diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, aquele povo que se reuniam ali, aonde começou a igreja primitiva, eles se reuniam, eles perseveravam ali, queridos, na doutrina dos apóstolos, amém? Nos ensinamentos dos apóstolos. E é isso que nós devemos entender para os dias de hoje, não mudou. Nós precisamos perseverar na doutrina daquela igreja. Por que aquela igreja tem uma doutrina? Imagina, amados, você tem sua casa. Se você não tiver regras, você não tiver disciplina, você não tiver verdadeiramente ali uma autoridade para cobrar esse posicionamento, que no caso é o pai e a mãe que cobram, o que acontece? Essa casa vira uma bagunça. A mesma coisa é a igreja de Cristo. Tem que ter doutrina, tem que ter uma doutrina bíblica. Quando eu falo doutrina, não é doutrina, não estou falando de costumes, de usos e costumes, não. Estou falando de doutrina. De quê? De ordem, de decência, amém? De obediência, de submissão. É isso que eu falo, amém? E é importante, você pode ver que uma casa que tem regras, que tem disciplina, que tem obediência, que tem submissão, ela é um lar leve, não é pesado para o pai, não é pesado para a mãe, não é pesado para os filhos. A mesma coisa é a igreja, amados. Então nós devemos ter essa visão, amém? Devemos ter essa preocupação, em nome de Jesus, amém? Veja bem, quando nós temos esses cuidados, temos essa responsabilidade, fazemos as escolhas certas, olha o que o salmista 122, o Salmo 122, no versículo 1 diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a pessoa tem alegria, ela tem prazer de estar ali naquela igreja, com aqueles irmãos, debaixo da liderança, obedecendo aquela liderança ali daquela igreja. Todos se alegram, todos ficam felizes. A gente tem prazer de ir para a igreja, a gente tem alegria de ir à igreja, a gente não vê a hora do culto acontecer para a gente estar ali se confraternizando com os irmãos, conhecendo novas pessoas que estão chegando. A gente renova a nossa fé, a gente renova a nossa experiência com Deus. Ou seja, tudo vai se renovando a cada dia, a gente vai se alimentando espiritualmente. E aí o que acontece? Aí as coisas ficam bem em casa, as coisas ficam bem no casamento, as coisas ficam bem nos relacionamentos, as coisas ficam bem, amados. Por quê? Porque nós estamos alegres. Você já viu como é prazeroso você estar perto de uma pessoa alegre, de uma pessoa que passa alegria, que passa felicidade? É muito bom, amados. Quem é que não quer ficar perto dessas pessoas, não é verdade? Então nós temos que ter esse cuidado, queridos, amém? Para que a gente não venha, em nome de Jesus, fazer com que a ida à nossa igreja seja um peso, seja um momento de tristeza, seja um momento de insegurança, seja um momento de dúvida, porque hoje a gente vê muitas pessoas, amados, que vão para a igreja no intuito de quê? De olhar a vida das pessoas, de fofocar, de falar mal do pastor, falar mal da igreja, de colocar defeito no culto, de colocar defeito na equipe de louvor, de colocar defeito na ministração que está acontecendo. Ou seja, a gente começa a ficar ali observando um monte de coisas das quais a gente depois quer chegar e detonar. Como é que a gente vai ser feliz num ambiente desse? Como que a gente vai gerar felicidade para as pessoas num ambiente desse? Como que nós vamos gerar felicidade para a nossa família num ambiente desse? Como que nós vamos conseguir convencer a nossa família a ir a uma igreja dessa?
Não tem como, não é verdade? Então, querido, o problema está em nós precisamos mudar, nós precisamos mudar a nossa visão, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir diante dessas situações. Amém? O que é que o Salmo 69, no versículo 9 diz? Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Querida, assim, olha aqui a gente vê o que? O salmista dizendo que ele era tão zeloso para com a casa de Deus, que aquilo consumia ele dia e noite, que aquilo apertava o coração dele, ver as pessoas ali falando injúrias, falando mal da igreja, falando mal dos pastores. Queridos, isso pesa meu coração, isso me dá tanta tristeza quando eu vejo alguém nas redes sociais falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, falando, não, amados, isso é muito triste, queridos. É um péssimo testemunho para o cristão. Como que ele vai poder ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer almas para Cristo se ele é uma pessoa ferida, uma pessoa doente? Porque a pessoa que tem uma atitude de ficar fofocando, falando mal do pastor, criticando, uma pessoa dessa está doente, queridos. Ela precisa verdadeiramente ser tratada espiritualmente. Ainda que ela não concorde, mas as suas atitudes, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, as suas decisões, tudo está denunciando que ela não está bem espiritualmente. Então, como que você vai dar ouvido, como que você vai seguir uma pessoa dessa? Não é verdade? Então aqui, olha, o salmista estava com o seu coração apertado, entendeu? Por quê? Por conta disso, queridos. Amém? Nós temos uma responsabilidade muito grande de continuar conduzindo a igreja de Cristo enquanto Jesus não voltar e não resgatar, não tirar a sua igreja dessa terra. Nós temos a responsabilidade de anunciar a volta de Cristo, de anunciar que Jesus salva, liberta e cura. Às vezes a gente vê, amados, nesses podcasts, nesses debates, pessoas que vão falar a respeito de Deus, mas elas pegam somente aqueles temas que agradam a elas. Quando verdadeiramente a gente vê qual é a visão de Deus em relação a isso, ele diz, porque Deus é amor. É igual, sabe o que? As pessoas dizem, mas aquela prostituta, as pessoas iam jogar pedra nela, e o Senhor Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, mas eles não completam o texto e o contexto do versículo, da palavra, não é verdade? O que é que Jesus falou para ela, para ele, aquele povo? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas o que é que ele falou para a prostituta? Vá e não peques mais. Então as pessoas, elas não querem largar o pecado. As pessoas, elas também não querem ensinar as pessoas que Jesus veio para libertar, para curar, para salvar, e que o Senhor diz que ele virá buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. E o Senhor diz, sede santo porque eu sou santo. O que é santo? É separado do pecado, amém? Separado desse mundo. Então, queridos, é isso que nós temos que ensinar a palavra de Deus da forma que sempre Jesus pregou. Jesus pregou que é arrependimento, renúncia, entrega total a Ele. Amém, queridos? Então, era essa a revelação que eu queria falar em relação à igreja. Amém? Eu espero que você seja abençoado. Eu espero que você receba essa palavra em nome de Jesus, porque com certeza, amém, se nós estivermos fundamentados na palavra, andarmos na palavra, Deus vai ter compromisso conosco. Por quê? Porque o Senhor diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será dado. Então o Senhor, Ele só tem compromisso com aquelas pessoas que têm com Ele. Amém? Aqueles que não querem a Deus, não tem como Deus entrar na sua vida, não tem como Deus reinar, não tem como Deus liderar a sua vida. Por quê? Porque ela está com a porta fechada e o Senhor não vai invadir, o Senhor não vai entrar na tua privacidade de forma forçada. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e cearei contigo. Amém? Então abra seu coração, tenha humildade, peça para que o Espírito Santo verdadeiramente entre na sua vida e viva uma vida cristã feliz. Amém? Viva na sua igreja de forma feliz, de forma alegre, somando, contribuindo para que a sua igreja venha cada vez mais se tornar uma igreja forte, uma igreja agradável, uma igreja preparada para preparar pessoas para fazer a obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Este era o vídeo que eu queria compartilhar com você. Eu espero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém? E obrigado por estar conosco. Permaneça aí no canal que nós temos outros vídeos com outras mensagens poderosas para edificar a sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.